Clara acordava todos os dias antes do sol. Não por disciplina, não por vontade, por costume de quem nunca teve o direito de descansar. Seus pés descalços tocavam o chão frio da cozinha da fazenda, enquanto o resto da casa ainda dormia. E ali, entre panelas escurecidas e o cheiro de lenha, ela começava o dia como sempre começou, em silêncio. Ninguém perguntava se ela havia dormido bem. Ninguém notava as olheiras que já faziam parte do seu rosto, como se fossem traço de nascença. Clara era a filha mais nova de seu Donato, um homem duro como o couro que curtia no galpão. E desde que sua mãe morrera no parto, ela carregava nas costas o peso de uma culpa que nunca foi sua, mas que todos fizeram questão de lembrar. A fazenda dos Donato ficava no fim de uma estrada de terra que parecia não levar a lugar nenhum. Ali, o tempo passava devagar, mas a dor passava mais devagar ainda. Clara cozinhava, lavava, costurava, cuidava das galinhas, do pomar, do pai doente e das exigências das irmãs mais velhas, Teresa e Madalena, que a tratavam menos como irmã e mais como empregada que não se paga. Teresa, a mais velha, tinha a língua afiada e um prazer discreto em diminuir Clara diante de qualquer visita. Madalena fingia bondade, mas seu silêncio diante das humilhações era tão cruel quanto qualquer palavra. E Clara aguentava. Não porque fosse fraca, mas porque não conhecia outro modo de existir. Ela não era bonita do jeito que os homens daquela região elogiavam. Não tinha os quadris largos de Teresa, nem os olhos claros de Madalena. Clara era miúda, de cabelo escuro, sempre preso num coque frouxo, mãos ásperas e um rosto que carregava uma seriedade que as pessoas confundiam com frieza. Mas quem olhasse de perto, e quase ninguém olhava, veria que seus olhos guardavam uma ternura quase insuportável, o tipo de delicadeza que só nasce em quem aprendeu a amar sozinha. Certo dia, seu Donato recebeu a visita de um homem chamado Heitor Medeiros. Heitor era dono de uma fazenda vizinha, maior, mais próspera, e tinha vindo tratar de uma dívida antiga que Donato jamais conseguiria pagar. Teresa e Madalena se arrumaram como se fosse dia de festa, perfumadas e risonhas, porque sabiam que Heitor era viúvo, jovem ainda, e que um casamento com ele significaria sair daquela vida apertada. Mas Heitor não olhou para nenhuma delas. Ele se sentou na varanda, bebeu o café que Clara trouxe sem levantar os olhos e conversou com Donato por horas. Quando saiu, o acordo estava feito. Clara soube naquela mesma noite, pela boca de Teresa, que cuspiu a notícia como quem cospe caroço. Você vai se casar com o Heitor. Papai ofereceu você para pagar a dívida. Ele aceitou. Não houve explicação. Não houve pedido de desculpa. Não houve sequer um olhar do pai. Clara ficou parada na porta da cozinha com o pano de prato ainda nas mãos e sentiu o chão se abrir debaixo dos seus pés. Não porque tivesse medo do casamento. Ela já vivia uma vida que ninguém escolheria. Mas porque, naquele momento, entendeu com uma clareza brutal que seu pai a via como moeda, não como filha. Moeda, Madalena tentou suavizar. Pelo menos você vai ter uma casa boa. Teresa completou com um sorriso torto. Só não sei o que ele vai fazer com uma mulher que nem sabe sorrir. Clara não respondeu. Guardou a dor onde sempre guardava, num lugar fundo, silencioso, que ninguém tinha permissão para visitar. O casamento aconteceu numa terça-feira, sem festa, sem vestido branco, sem convidados além das irmãs e do pai, que mal ficou de pé durante a cerimônia. Clara usou um vestido simples de algodão cru que ela mesma havia costurado na véspera. Heitor estava sério, distante, com o olhar de quem cumpria uma obrigação que não desejava. Não houve beijo, não houve aliança, apenas uma assinatura num papel amarelado e o som do vento batendo na porta da igrejinha. Quando chegaram à fazenda de Heitor, Clara sentiu o peso do silêncio de uma casa que não era sua. Tudo ali era grande demais. Os cômodos, os móveis, o vazio. Heitor mostrou o quarto onde ela dormiria, separado do dele por um corredor comprido, e disse apenas: "Amanhã a gente conversa sobre as tarefas." Depois fechou a porta. Clara ficou sentada na beira da cama, olhando pela janela o céu escuro de uma noite sem lua, e não chorou. Já tinha desaprendido. Os primeiros meses foram de uma solidão tão densa que parecia ter textura. Heitor saía antes do amanhecer e voltava quando o sol já tinha ido embora. Não era grosseiro com Clara, mas também não era gentil. Tratava-a com a mesma cordialidade fria com que tratava os empregados. Educado, distante, correto. Ela cozinhava, arrumava a casa, cuidava do jardim que a primeira esposa de Heitor havia plantado e que agora estava quase morto. Ninguém falava sobre a primeira esposa, mas Clara via os rastros dela por toda parte. Num vestido esquecido no fundo do armário, num frasco de perfume ainda pela metade, numa fotografia virada para baixo sobre a cômoda do quarto dele. Os empregados da fazenda a olhavam com desconfiança.
Dona Zilda, a cozinheira que trabalhava ali havia 20 anos, fazia questão de deixar claro que Clara não mandava em nada. A patroa de verdade era a Dona Helena, dizia, sem baixar a voz. Clara ouvia e continuava. Não discutia, não reclamava, não exigia. Apenas fazia o que sabia fazer. Cuidar. Cuidava da casa como se fosse sua. Cuidava do jardim como se as flores fossem suas. Cuidava até do cachorro velho de Heitor, que todos tinham esquecido no canto do galpão e que aos poucos começou a segui-la por toda parte. Foi o cachorro que começou a mudar as coisas. Heitor chegou uma noite e encontrou o animal deitado aos pés de Clara, na varanda, enquanto ela remendava uma camisa velha à luz de um lampião. Ele parou. Olhou. Aquele cachorro não se aproximava de ninguém desde a morte de Helena. Heitor não disse nada, mas alguma coisa nele se moveu. Algo pequeno, quase imperceptível, como uma fresta que se abre numa parede grossa. Nos dias seguintes, Heitor começou a notar coisas que antes ignorava. O jardim de Helena, que ele achava perdido, estava revivendo. As roseiras tinham brotos novos. O jasmim voltava a perfumar a varanda. Clara havia replantado tudo com as próprias mãos, sem pedir ajuda, sem pedir reconhecimento, sem nem saber que alguém notaria. Ele viu as mãos dela, rachadas, marcadas, mãos que trabalhavam desde antes de terem tamanho para isso, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: vergonha. Vergonha de ter trazido aquela mulher para sua casa como quem compra uma peça de mobília e vergonha de nunca ter perguntado o nome do medo que ela carregava nos olhos. Uma tarde de chuva, Heitor voltou mais cedo e encontrou Clara sentada no chão da cozinha, com o rosto entre as mãos. Não estava chorando. Era algo pior que choro. Era o cansaço de quem aguentou demais tempo demais. Ele ficou parado na porta, sem saber o que fazer, porque a verdade é que Heitor também carregava uma dor que não sabia dividir. Helena havia morrido de uma febre que ele acreditava ter sido culpa dele, por não ter levado ao médico a tempo, por ter achado que passaria, por ter sido orgulhoso demais para pedir ajuda. E desde então, ele se puniu se fechando, se afastando de qualquer coisa que pudesse fazê-lo sentir de novo, porque sentir significava arriscar perder de novo. Mas ali, olhando Clara no chão daquela cozinha, ele entendeu que o castigo que impunha a si mesmo estava castigando outra pessoa. Alguém que não merecia. Ele se agachou ao lado dela. Não tocou nela. Apenas disse com uma voz que ele mesmo quase não reconheceu: "Eu sei que isso não é justo." Clara levantou os olhos e pela primeira vez olhou direto nos olhos dele. Não com raiva, não com súplica, com uma honestidade tão nua que Heitor sentiu o peito apertar. Ela respondeu apenas: "Nada nunca foi." Aquela frase ficou dentro dele como um espinho. Não saiu mais. A partir dali, as coisas começaram a mudar na medida em que coisas verdadeiras mudam. Devagar, sem alardes, quase sem querer. Heitor passou a voltar mais cedo. Passou a sentar na varanda enquanto Clara trabalhava no jardim. No começo, ficavam em silêncio. Depois, ele começou a fazer perguntas pequenas, sobre as plantas, sobre o cachorro, sobre a receita do pão que ela fazia de manhã. Clara respondia com frases curtas, cautelosa como quem aprendeu que toda aproximação pode virar armadilha. Mas aos poucos, como quem desgela, ela foi soltando pedaços de si. Não os grandes, não os que doíam demais, mas os pequenos, a lembrança da mãe que nunca conheceu, o cheiro de terra molhada que a fazia sentir paz, a vontade antiga de aprender a ler. Heitor ficou em silêncio quando ouviu isso. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque entendeu naquele instante a dimensão do abandono que Clara havia vivido. Uma mulher que cozinhava, costurava, plantava, cuidava de uma casa inteira. E nunca ninguém se deu ao trabalho de ensiná-la a ler. Na semana seguinte, ele trouxe da cidade um caderno e um lápis. Deixou na mesa da cozinha sem dizer nada. Clara olhou, entendeu e pela primeira vez em muitos anos sorriu. Não um sorriso largo, não um sorriso de alegria fácil. Um sorriso que vinha de um lugar tão profundo que quase doía. As noites mudaram. Depois do jantar, Heitor sentava ao lado dela e ensinava as letras, uma por uma. A mão grossa dele guiando a mão pequena dela sobre o caderno, desenhando vogais tortas que pareciam, de algum jeito, as coisas mais bonitas que aquela casa já tinha visto. Dona Zilda observava de longe, primeiro com desdém, depois com curiosidade, e por fim, com algo que se parecia com respeito. O cachorro dormia aos pés dos dois, e a lamparina fazia sombras na parede que pareciam contar uma história à parte. Foi durante uma dessas noites que Heitor contou sobre Helena, não com as palavras que tinha ensaiado durante anos, mas com as que saíram sozinhas, desarrumadas e verdadeiras. Contou do amor, da doença, da culpa. Contou que se casou com Clara não por crueldade, mas porque achava que não merecia nada além de uma obrigação, que não buscava amor, não buscava companhia, buscava apenas um modo de continuar existindo sem precisar sentir. Clara ouviu tudo sem interromper.
Quando ele terminou, ela colocou a mão sobre a dele, foi a primeira vez que se tocaram de verdade, e disse: "Você não matou ela. Você só amou do jeito que sabia." Heitor abaixou a cabeça e, pela primeira vez desde o enterro de Helena, chorou. Não um choro contido de homem que se envergonha, um choro inteiro. E Clara ficou ali, segurando a mão dele sem dizer mais nada, porque sabia que certas dores não precisam de palavras, precisam de presença. O tempo foi fazendo o que o tempo faz quando duas pessoas param de lutar contra ele. As refeições passaram a ser juntas. O café da manhã, que antes Clara tomava sozinha em pé na cozinha, virou um momento de silêncio compartilhado na varanda, com o sol nascendo atrás das árvores e o vapor subindo das canecas como uma oração muda. Heitor consertou a cerca do jardim. Clara bordou cortinas novas para o quarto dele. Ninguém falou em amor. Ninguém precisou. Quando Teresa apareceu na fazenda meses depois, esperando encontrar Clara destruída, encontrou outra coisa. Encontrou uma mulher que andava com a coluna ereta, que falava com os empregados pelo nome, que lia, ainda devagar, ainda tropeçando nas sílabas. Mas lia. Encontrou uma casa viva, um jardim florido, e um homem que olhava para sua irmã mais nova com um tipo de atenção que Teresa nunca recebeu de ninguém. Não era adoração, não era posse, era reconhecimento. Teresa ficou 2 dias e foi embora sem conseguir esconder o incômodo. Na saída, disse a Clara: "Você deu sorte." Clara não respondeu. Sabia que não era sorte. Sorte é o que acontece por acaso. O que ela viveu foi resistência. Numa noite de junho, com o frio entrando pelas frestas da janela e o fogo crepitando na lareira que Heitor havia acendido, ele se virou para ela e disse: "Eu queria ter te escolhido, não por dívida, por vontade." Clara sentiu os olhos arderem. Não de tristeza, de um tipo de felicidade que ela não sabia que existia. A felicidade de ser vista inteira por alguém que demorou, mas chegou. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ele passou o braço ao redor dela com um cuidado que parecia pedir desculpa por todo o tempo perdido. O cachorro suspirou no canto. O fogo estalou. E ali, naquela sala simples de uma fazenda no meio de lugar nenhum, 2 pessoas que a vida tinha partido encontraram nos cacos uma do outro as peças que faltavam. Clara nunca voltou para a casa do pai. Não por rancor, por escolha. Visitava Donato quando a saúde dele piorava, levava remédio, levava comida, mas não levava mais a culpa. Tinha devolvido aquilo que nunca foi dela. Madalena, com o tempo, passou a visitá-la na fazenda de Heitor, e aos poucos, as duas construíram algo parecido com uma irmandade verdadeira. Teresa nunca mudou, mas Clara aprendeu que não precisava que todos mudassem para que ela pudesse seguir em frente. O jardim de Helena continuou florindo sob os cuidados de Clara. Não como uma sombra, não como uma rival do passado, mas como uma herança viva de uma mulher, que também amou aquele homem e que, de alguma forma, deixou o caminho aberto para que outra pudesse cuidar dele. Clara nunca sentiu ciúme de Helena, sentia gratidão, porque foi o amor que Helena plantou naquele homem que permitiu que ele, um dia, voltasse a amar. Heitor nunca foi um homem de grandes gestos. Não dava flores, não fazia declarações, mas toda manhã, antes de sair para o trabalho, passava pela cozinha e tocava o rosto de Clara com as costas da mão. Um gesto tão breve que qualquer um poderia não perceber, mas ela percebia. E era suficiente, porque o amor, quando é de verdade, não precisa gritar. Ele aparece no café que já está pronto quando você acorda, na cerca consertada antes da chuva, na mão que guia a sua sobre um caderno, no silêncio que não pesa, na presença que não cobra. Clara aprendeu a ler, depois aprendeu a escrever. E a primeira frase completa que escreveu no caderno, com letra torta e trêmula, foi: "Eu existo." Heitor leu e não disse nada, apenas guardou o caderno na gaveta da cômoda, junto com a fotografia de Helena, como se ali fosse o lugar das coisas mais sagradas que ele possuía. E se alguém passasse por aquela fazenda no fim da tarde, veria apenas uma cena simples: um homem e uma mulher sentados na varanda, um cachorro velho dormindo entre os dois e um jardim que insistia em florescer, apesar de tudo. Mas quem olhasse de perto, e dessa vez alguém estava olhando, veria que ali, naquela simplicidade, morava uma verdade que o mundo costuma ignorar: que as pessoas mais silenciosas são as que amam mais fundo, que os corações mais machucados são os que cuidam com mais delicadeza, e que às vezes o maior castigo da vida se transforma, sem aviso e sem pressa, na maior bênção que alguém poderia receber.